Olá, boa noite. Boa noite a todos e todas que nos prestigiam nessas lives da Abralim. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que vocês estão vendo, né? As lives ficam depois registradas para ficarem dead e não live. Tá ligado. Boa noite a todos. Eu gostaria de começar fazendo agradecimentos. Agradeço à Associação Brasileira de Linguística, a Abralim, na figura do Miguel e também da Raquel, pela excelente iniciativa dessas lives, que estão marcando história da nossa comunidade linguística nesse momento tão difícil para o mundo, de uma maneira geral, e para o Brasil em particular. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. E agradeço em especial à professora Leonor Sclia pela ideia dessa mesa, ao professor Marcos Maia por ter feito a articulação entre todos nós que compomos esse debate, e a professora Luísa Pilati por ter aceitado fazer a mediação da nossa mesa dessa noite. Eu vou agora compartilhar o meu slide e começar a minha apresentação. Bom, eu vou falar um pouco sobre a minha atual agenda de pesquisa, que são as múltiplas gramáticas, com dados do português do Brasil, especificamente, e vou citar dados de uma pesquisa de mestrado, recentemente defendida por uma orientanda minha, a Moira Souza, que tratou da questão das múltiplas gramáticas, falando especificamente da articulação entre orações, em português brasileiro, em produção de escrita de alunos de nível secundário, numa imediata relação com o nosso estudo ao ensino de produção e leitura de textos. Eu vou fazer uma apresentação bastante rápida e simples, por isso vou evitar indicar fontes bibliográficas, não vou fazer muitas citações. Para você que queira ver essas citações e estudar mais depois, aqui embaixo vocês vão encontrar o meu site, é o site do meu grupo de pesquisa, o GPEX, gpex.org/Eduardo, é meu site pessoal. Lá vocês vão poder baixar esses slides e acompanhar as referências que eu não vou citar aqui agora, bem como poderão acessar a dissertação da minha aluna que eu vou citar ao longo desse trabalho. O plano da minha apresentação é o seguinte: eu vou primeiro fazer um rápido contexto para o surgimento da teoria das múltiplas gramáticas, comentando um pouco as outras teorias que deixaram herança para essa teoria nova, para então fazer a introdução do que é propriamente uma teoria de múltiplas gramáticas numa língua natural. E ao fazer isso, vou exemplificar com um fenômeno gramatical específico, a articulação de orações, sempre correlacionando esse problema com a temática da produção de texto e compreensão indiretamente nas escolas brasileiras. E vou concluir explicitando mais como essas questões todas estão relacionadas à educação. Eu, antes de começar propriamente dito a apresentação do contexto da minha discussão, gostaria de pedir duas licenças. Uma licença aos meus colegas linguistas mais ortodoxos, pela falta de citações e pela rápida abreviação e simplificação que vou fazer das outras teorias ao introduzir a teoria das múltiplas gramáticas, e pedir licença especificamente aos grandes autores da teoria das múltiplas gramáticas, nomeadamente o professor Tom Roper e o Luiz Amaral, pela maneira como eu vou apresentar essa teoria. É a minha maneira pessoal que explicitamente relaciona a teoria a outros domínios da linguística contemporânea que não são gerativistas. Acredito que nem o Luiz ou o Tom fariam a apresentação do jeito que eu vou fazer, mas com certeza eles não vão considerar essa apresentação errada epistemologicamente. Então, vamos lá. Na minha interpretação, que é a licença para a qual eu peço atenção dos meus colegas, na formulação das grandes teorias linguísticas do século XX e do século XXI, há uma tensão subjacente na mente do linguista. Essa tensão interpreto como uma dicotomia entre dois fatos que compelem o trabalho do linguista: a realidade heterogênea dos fatos linguísticos de qualquer língua natural e a necessidade de uma busca de heterogeneidade e generalização por parte do linguista
a construir as suas teorias. Acredito que, por trás dos maiores problemas e das maiores questões que orientaram o desenvolvimento da linguística contemporânea, moderna, não é? Por detrás de todas essas discussões, essa dicotomia, homogeneidade e heterogeneidade, de alguma maneira está lá, de alguma forma presente. Para começar, no próprio discurso de fundação da linguística moderna, com a publicação do curso de Linguística Geral, atribuído ao Ferdinand Saussure, essa tensão aparece de maneira mais ou menos explícita numa das grandes dicotomias, dentre as várias que o linguista formulou. O Saussure estava muito atento e bastante consciente da natureza heterogênea e diversa da fala, dos usos individuais da linguagem. Mas na sua proposta de criar uma agenda para transformar a linguística numa ciência efetiva e independente, ele sabia que seria muito difícil, ou talvez na sua própria interpretação até impossível, construir uma ciência de fato, olhando fatos tão heterodoxos, heterogêneos, às vezes até veladamente considerados caóticos na constituição dessa disciplina. É por isso que ele dizia que a langue, o verdadeiro objeto da linguística, o verdadeiro objeto de estudo do linguista, é esse tesouro que existe na mente, no cérebro de cada um virtualmente, mas que não está completo em nenhum indivíduo e só surge na massa. Massa e de modo completo, entendendo como exatamente essa entidade abstrata, esse espectro que está em todo lugar e ao mesmo tempo não está em lugar nenhum, que é a langue com a sua coleção de possibilidades que permite cada uso individual na parole. A parole, cada um desses usos individuais, seriam fenômenos heterogêneos, difíceis de uma análise linguística séria na ciência que então se propunha. O Saussure, ao apresentar essa dicotomia tão importante, langue-parole, que na verdade nos acompanha até hoje, muitos linguistas, nem previa, talvez, um paradoxo em relação a uma outra dicotomia sua, a diacronia e sincronia. A langue, esse objeto homogêneo, que está em todos, mas não se esgota em nenhum, é um fenômeno necessariamente estático, um fenômeno necessariamente uniforme, mesmo para todo mundo. E isso talvez criasse um paradoxo em relação à própria mudança do sistema. Como um sistema homogêneo e estático poderia se transformar de uma sincronia a outra, como é o princípio da própria diacronia. Um pouco mais tarde, a linguística muda de foco, deixa de ser uma linguística preocupada com esse fenômeno social coletivo, que é a langue, e passa a ser um fenômeno dentro da mente dos indivíduos, dentro da cabeça de cada humano falante de uma língua natural. É a virada chomskiana dos estudos da linguagem. A gramática sai do corpus e passa a entrar na mente. Interessantemente, a mudança que o Chomsky fez foi radical no desenvolvimento da linguística, mas ao celebrar, ao escolher o seu objeto de estudo particular, o Chomsky acabou fazendo um recorte epistemológico e também ontológico bastante semelhante à dicotomia que separava heterogeneidade de homogeneidade, assumida por Saussure. Ao descrever o que chamava a competência linguística do falante de uma língua natural qualquer, o Chomsky separava essa competência do uso real e episódico que cada indivíduo faz dessa competência. Ele separava, oposta ao conhecimento, à competência, o desempenho, o comportamento linguístico. E dizia ele que a linguística, então, a linguística gerativa, deveria observar essa competência tomada abstratamente e não observar o uso particular e anedótico que cada indivíduo faz a cada momento dessa competência. Esse uso anedótico, heterogêneo, imprevisível, talvez caótico, era um outro objeto ontológico, era o desempenho, era o comportamento linguístico. E o que interessava o gerativista era a competência, o conhecimento. E esse conhecimento era tomado de maneira radicalmente abstrata, considerando o conhecimento de um indivíduo que pertence a uma comunidade de fala completamente homogênea e que nunca é afetado pelos fatores do desempenho.
como a tensão, o tipo de comunicação que ele constrói. É o famigerado falante-ouvinte ideal, uma abstração bastante radical que separava, inclusive, dois domínios de estudo. O domínio da psicolinguística, que é estudar o desempenho, e o domínio do linguista teórico, gerativista, que é estudar o conhecimento, a competência. Há estudiosos que são as duas coisas numa só pessoa, né, como o professor Marcos Maia e como eu também. Mas, em 1965, o Chomsky propôs essa divisão de uma maneira bastante clara, optando na tensão homogeneidade, heterogeneidade, pela homogeneidade da competência. No decurso da história da linguística, uma das viradas mais interessantes, dentre as diversas convulsões que marcam a história da nossa disciplina, foi a proposta da sociolinguística variacionista laboviana. Essa é uma opção metodológica, epistemológica, né, que justamente opta pela heterogeneidade como o principal fator caracterizador da linguagem e aquilo que norteia o trabalho do linguista. A sociolinguística laboviana vai assumir que a língua é naturalmente heterogênea e a homogeneidade é uma abstração de gabinete dos linguistas. O linguista, no mundo real, tem que olhar e assumir esse fenômeno que até então vinha sendo negligenciado pelas grandes teorias linguísticas, a natureza heterogênea da linguagem humana. Inclusive, isso resolvia, indiretamente, o paradoxo saussuriano, o paradoxo entre diacronia e sincronia relacionados a Lange e Parolles. Porque a Lange, longe de ser homogênea, como propunha Saussure, é a língua real, de carne e osso, sempre heterogênea e em movimento, com formas que competem entre si por uma determinada função, às vezes de maneira harmônica e coexistente durante muito tempo, mas às vezes de maneira letal, deixando uma forma de existir em função de outra, ocasionando, ao longo do tempo, a mudança linguística. A teoria da sociolinguística variacional é uma teoria da variação e da mudança linguística. E ao contrário do que os seus predecessores diziam, essa heterogeneidade não é caótica, imprevisível, incapacitante de uma construção de uma ciência moderna. Pelo contrário, a sociolinguística assumia que essa heterogeneidade é governada, ela é lógica, ela tem fatores que as condicionam, fatores estruturais e também fatores socioculturais, fatores sociolinguísticos, que determinam a ocorrência das diversas variantes numa sociedade linguisticamente heterogênea e também a percepção que os falantes têm sociolinguisticamente dessas variantes. Foi uma grande e importante mudança na perspectiva da tensão entre heterogeneidade e homogeneidade. Mas a sociolinguística viu apenas um pedaço da heterogeneidade natural das línguas. Um linguista muito interessante, muito importante na contemporaneidade, que veio a ser descoberto um pouco mais tarde, por ser russo, né, nos anos 60, 70, na literatura a respeito, indicava que essa língua, essa Lange, essa competência, não é esse bloco monolito que se aplica indistintamente para cada uso particular da linguagem que os seres humanos de carne e osso, que os sociolinguistas querem considerar, não é, fazem no seu dia a dia atual. Na verdade, o conhecimento linguístico, a gramática de um indivíduo, se atualiza de diversas maneiras no decurso de um dia, por exemplo, a depender de qual gênero de discurso específico é o gênero por que o indivíduo utiliza a língua num determinado momento. Cada um das centenas de gêneros que existem numa sociedade linguística complexa, como, por exemplo, a nossa, que é letrada, não é? Demanda um conjunto particular de léxicos, de itens lexicais, um conjunto particular de expedientes gramaticais, ordenação de palavra, por exemplo, que caracterizam aquele gênero como um fenômeno linguístico particular e diferente do outro. Por exemplo, dar uma palestra como essa, participar de uma mesa na frente de uma câmera, né, é um gênero muito diferente de dar uma aula, né, que é diferente, por exemplo, de conversar com os meus familiares, ou de escrever um bilhete, ou de mandar uma mensagem no WhatsApp, que seja. Cada uma dessas atividades linguísticas demanda um conjunto específico de regras que vão caracterizar aquele gênero como uma forma estável de utilização linguística numa determinada comunicação.
Aqui, mais uma vez, a opção entre atenção homogêneo e heterogêneo é pelo heterogêneo. Reconhecer a heterogeneidade e encarar esse desafio, que é fazer ciência no meio da heterogeneidade. Para a linguística contemporânea, a linguística de hoje, a tensão entre todas essas teorias que eu acabei de apresentar pode ser resumida da seguinte maneira. Para você que, como eu, quer descrever a competência linguística de um falante, acredita que é um conjunto de conhecimentos que esse falante adquiriu na infância e reconstruiu ao longo da sua vida toda, como nós podemos descrever essa competência assumindo a heterogeneidade, assumindo que esse conhecimento é heterogêneo, é multifacetado, tanto do ponto de vista sociolinguístico, quanto do ponto de vista dos diversos tipos de gênero que esse indivíduo tem de ser capaz de produzir e de compreender ao longo da sua vida linguística. Como é que é possível fazer uma síntese entre todos esses tipos de domínios da linguística que se separam justamente pela maneira como interpretam a tensão entre homogeneidade e heterogeneidade? É no contexto dessa discussão que eu acredito ser importante considerar a teoria das múltiplas gramáticas e o seu corolário, o bilinguismo universal. A teoria das múltiplas gramáticas foi formulada no final do século XX, num texto de Tom Roper, de 1999, e depois reformulada pelo próprio Tom Roper em articulação com Luiz Amaral, nosso colega brasileiro que trabalha na mesma universidade, Massachusetts, como uma teoria gerativa, uma teoria de natureza chomskyana, que inclusive assumia a aquisição da linguagem e depois a competência linguística do adulto como o seu principal objeto. O que essa teoria assumia, diferentemente das predecessoras, era que esse conhecimento que a criança constrói, esse conhecimento que o adulto tem, é um conhecimento necessariamente multifacetado. Por quê? A criança, a depender da condição sociolinguística em que ela se insere, será exposta a diferentes variedades sociolinguísticas durante o seu período de aquisição. Assim como o jovem ou adulto será exposto a diferentes variedades sociolinguísticas durante a sua experiência como falante ouvinte de uma língua. E essas diferentes variedades sociolinguísticas podem conter, e frequentemente contêm, estruturas gramaticais, regras subjacentes que são incompatíveis e excludentes entre si. Essa criança, durante a aquisição da linguagem, esse adulto, ao longo da sua vida adulta inteligente, não é? Será exposto a diferentes tipos de gêneros discursivos que demandam certos tipos de uso lexical e certos tipos de estrutura sintática que são excludentes entre si. Como é que seria possível a aquisição do conhecimento com informações que são contraditórias, que competem entre si, sociolinguisticamente e em termos de gênero discursivo? É claro que a criança não vai deixar de adquirir a língua por causa disso, como alguns teóricos acabam apresentando o problema da aprendibilidade. Informação no input apresentado à criança que é contraditória impede a aquisição. Impede se você assumir que a gramática é uma só. Mas se você assume que a gramática é múltipla, então há uma outra explicação para isso. Um exemplo dado pelo próprio Roper e Amaral. Imagina que a criança esteja exposta ao inglês e tenha um conjunto de estímulos como esse que está do lado de cá da tela. O fator linguístico importante e relevante aqui é o parâmetro do sujeito nulo. E a criança vai ter que decidir se esse parâmetro é positivo ou negativo, assumindo aqui o parâmetro como valor puramente descritivo. Alguns linguistas modernos que compreendem de maneira equivocada as diferentes fases da evolução da linguística gerativa porque não levam a sério a diferença entre adequação observacional, adequação descritiva, adequação explicativa e adequação evolutiva. Faz uma grande lambança e podem achar que uma determinada fase da teoria fracassou, não deu certo, sem compreender um grande mapa que Chomsky deu para a evolução da linguística em 1965. Pensando os parâmetros como um artefato descritivo, que é o que são, nós podemos analisar esse fenômeno em relação à aquisição da linguagem por uma criança. Imagina que ela ouça estímulos como "It is good to bake a bread", que tem lá, então, um expletivo, né, um sujeito não referencial, indicando para ela que o parâmetro aqui é negativo, não tem sujeito nulo nessa língua.
ou ela ouve alguém falar, there is a cat here, e ela então confirma, olha, mais um pronome expletivo lá, essa língua é menos prodrómica. Mas, ao mesmo tempo, essa criança pode ouvir alguém falar, o que você acha de levar essa criança lá fora para passear? E a outra pessoa responde, seems nice, sem o sujeito nulo. Ou, sounds good, de novo, mais prodrómico. E a criança, então, tem informação dizendo essa língua é prodrómica, essa língua não é prodrómica. Ou mesmo uma pessoa olha pela janela e fala, raining, isn't it? Mais uma vez, uma construção prodrómica. Nas múltiplas gramáticas, nesse exemplo rápido e fácil, o que se assume é que na formatação desse parâmetro, o que a criança precisará é fazer representações múltiplas. Uma representação como essa daqui, com base no input marcada como produtiva, o status produtivo do sujeito preenchido, é uma língua menos prodrómica, mas, paralelamente, uma outra marcação de uma outra gramática, determinada pelo gênero de discurso em que esse tipo de estrutura acontece, em que essa regra é marcada como lexical, derivada para itens específicos em contextos específicos da omissão do sujeito, que pode, inclusive, ocorrer com expletivo. Ou seja, ela vai fazer camadas de representações paralelas com gramáticas múltiplas, cada qual para uma função específica. Essa é a grande teoria por detrás da teoria das múltiplas gramáticas. Interessantemente, François Grosjean, em 2008, que é um estudioso do bilinguismo estrito sensu, como o Roper chama, aquele em que o indivíduo fala o que nós socialmente interpretamos como duas línguas, o inglês e o português, em relação ao bilinguismo estrito sensu, o Grosjean dizia que as diferentes funções que cada língua desempenha na competência desse falante bilíngue são distribuídas, às vezes, de maneira assimétrica entre as duas línguas e, às vezes, de maneira simétrica. Por exemplo, a língua A pode se cumprir para um determinado gênero, uma determinada função específica, enquanto a língua B para outra, diferente da língua A, sem sobreposição. E, às vezes, a língua A e a língua B se prestam aos mesmos propósitos, aos mesmos gêneros, competem, inclusive, com o code switch na mente do indivíduo. Se nós assumirmos o corolário das múltiplas gramáticas, o bilinguismo universal, e não o bilinguismo estrito sensu, o bilinguismo lato sensu, assumir que o indivíduo tem múltiplas gramáticas na sua monolíngua, cada qual específica para uma modalidade sociolinguística, uma demanda específica de gênero discursivo, nós podemos assumir esse mesmo mosaico, que uma gramática específica desempenha uma determinada função, num determinado gênero, numa determinada forma de língua, e a outra gramática um outro, e outros contextos em que as duas competem, coexistem. Não nessa pequenazinha colmeia que estamos vendo aqui, mas uma grande rede de colmeias que será tão complexa quanto mais complexa for a realidade linguística daquele falante especificamente. Em suma, nas sociedades linguísticas complexas como a nossa, de uma longa tradição escrita e de muita desigualdade e variedade linguística, a demanda por diferentes gêneros discursivos em distintas situações de interação sociolinguística demandam do falante múltiplas competências, múltiplas capacidades linguísticas, múltiplos conhecimentos, a depender da heterogeneidade da língua que está diante dele. Vamos pensar agora nesse fenômeno, analisando um caso específico, as articulações entre orações. Existem 3 tipos de articulação entre orações numa sentença nas diversas línguas do mundo estudadas até agora. Como eu disse, não vou citar fontes, mas nos slides finais vocês vão encontrar no site as citações específicas. A paratácia é o primeiro tipo de articulação, na qual 2 ou mais orações que compõem uma frase, uma sentença, aparecem simplesmente justapostas umas às outras, com uma inferência pragmática de suas relações. Às vezes, uma relação explícita por uma conjunção, mas tipicamente uma relação linear, de uma informação à esquerda, à direita, que é adicionada ao construto da esquerda, de uma maneira sequencial. A hipotáxia é um nível mais complexo de articulação entre orações no período, em que uma oração, ou a oração hipotática, é um adjunto de uma oração de referência, como essa daqui é em relação a essa, numa hipotáxia. Ela tem um status diferente de hipotáxia, não de paratáxia, porque ela, inclusive, tem mobilidade linear em relação à sua matriz. Não é? Ela pode ocorrer antes da matriz,
pode correr no interior da matriz, o que vai causar, inclusive, um fenômeno importante, que são as relações de longa distância, as relações não lineares entre constituintes internos a cada uma das orações que compõem a sentença. E, por fim, nós temos o encaixamento, que acontece quando uma oração é um constituinte da outra, seja um argumento, como é esse daqui, seja um adjunto, como é o caso das orações adjetivas restritivas. Se aqui na paratasse a relação entre as duas é pragmaticamente inferida, na hipotasse nós temos uma relação semântico-pragmática entre as duas orações, ou mais, e no encaixamento temos uma relação sintático-semântica. Alguns linguistas que estão fazendo sucesso, criando carreira aí atualmente, de uma maneira academicamente questionável, assumem que essas diferentes maneiras de articular sentença caracterizam diferentes línguas humanas. Haveria línguas que são línguas de paratasse e que não têm hipotasse nem encaixamento, e depois línguas que têm hipotasse e paratasse, mas não têm encaixamento, e línguas que têm encaixamento e assim têm hipotasse e paratasse também. A maioria dos linguistas que são, de fato, estudiosos de diferentes línguas, tipologistas, não diz isso. O que eles dizem é que, em alguma medida, os três tipos de estrutura entre orações ocorrem em todas as línguas. E eu vou dizer justamente que o que determina cada um dos seus tipos é o gênero, é a modalidade de uso da língua que vai aparecer. De fato, se você imaginar sociedades linguisticamente simples em termos tecnológicos, por exemplo, sociedades muito pequenas, rurais, de indivíduos, de dezenas de indivíduos vivendo junto, rurais, ágrafas, provavelmente um dos poucos gêneros de discurso que vocês vão encontrar é a conversa oral face a face, na qual, é claro, vai predominar a paratasse. Mas sociedades tecnologicamente muito complexas, com várias tecnologias de linguagem, com escritas complexas, a hipercoerência, a hipercoesão dos textos midiáticos que nós temos hoje, né? Esse tipo de estrutura aqui vai ser muito mais frequente, muito mais visível do que em comunidades em que aquele outro tipo de estrutura aconteça. Mas em sociedades tão diversas como a nossa, diversas em termos socioeconômicos e linguísticos, nós vamos encontrar os três tipos se diferenciando justamente pela maior ou menor familiaridade com as tecnologias linguísticas que tornam esse tipo de estrutura aqui ou esse daqui, com as suas diferentes relações lineares, assimétricas entre essas camadas. Qual é a característica em termos de articulação de orações dos textos complexos nos diferentes gêneros que nós prestigiamos no ensino da escrita padrão na escola? Principalmente os textos argumentativos dissertativos, como eu vou apresentar um pouco mais à frente. As características fundamentais desses textos, orais ou escritos, dependendo do gênero específico, são proeminência de encaixamento e de hipotasse, com a consequência, ocorrência de estruturas sintáticas complexas. Que são as estruturas sintáticas complexas? Frases extensas em termos de tamanho mesmo, de pronúncia ou de escrita, inversões dentro das estruturações sintáticas, inserções e intercalações de elementos e relações sintáticas de longa distância. Conectivos explícitos para as relações semânticas que são estabelecidas entre as proposições de cada oração, o que é algo relacionado ao item de cima, já que determinado tipo de conectivo demanda um tipo de estrutura sintática específica, com inclusive uma flexão verbal específica, o que tem como consequência, sob a memória de quem produz e de quem recebe esse tipo de codificação, uma grande demanda. A representação mental que um leitor tem de criar a partir de uma informação linguística com essas características é uma demanda grande de informações que estão espalhadas em determinadas posições das sentenças que precisam ser integradas para a construção de uma representação mental coerente a partir do texto. Além do que, esses textos demandam um domínio de um léxico amplo, de uma grande densidade lexical, mas eu vou deixar isso de fora na minha discussão. Por contraposição, no extremo oposto do contínuo de gêneros que existem na comunidade, se nós olharmos aqui os textos prestigiados, escritos, né? E do outro extremo, a oralidade oral
a oralidade eminentemente espontânea da interação oral de pessoas iletradas, analfabetas, como no caso da pesquisa que eu vou citar, as características de articulação entre orações nesse tipo de modalidade, de gênero, são bem diferentes. A proeminência da paratasse, com a adição de informação por meio de relações sintáticas locais, com frases curtas, com ordenação do tipo sujeito, verbo, objeto, adjunto, ou então um tópico, comentário e adjunto. A exiguidade dos conectivos para explicitar as relações entre as proposições e o consequente recurso à pragmática para a inferência dessas relações. E também, em consequência, a menor demanda sobre a memória de trabalho, já que as representações são lineares, locais e quase sempre na ordem considerada canônica, porque é a mais frequente, a mais previsível na interação oral. E, inversamente, o léxico restrito, já que o léxico amplo é o resultado e fenômeno da literacia, da familiaridade com a prática escrita em diversos gêneros. Uma única citação que eu gostaria de fazer é a de Scholes e Willis, desse trabalho do final dos anos 80, que é muito importante para demonstrar como indivíduos iletrados, no caso da pesquisa absolutamente analfabetos, podem simplesmente ter dificuldade ou impossibilidade de compreender estruturas que são típicas da fala que é considerada letrada, que apresenta aquelas estruturas de longa distância que eu citei há pouco. Numa frase como essa daqui, no experimento de Scholes e Willis, o experimento era o seguinte: eles liam uma frase, falavam essa frase para o analfabeto e pediam para eles responderem a pergunta que vem logo depois da frase. Como? Se João diz a Bill para ir embora, quem vai embora? If John tells Bill to go away, who goes away? Nesse caso, os analfabetos respondiam sempre que era Bill, o que pode fazer o estudioso acreditar que então ele está interpretando corretamente a estrutura sintática. Mas quando a frase é semelhante estruturalmente, mas o próprio verbo altera as relações que devem ser feitas aqui, como em se John promete a Bill ir embora, quem vai embora? If John promises Bill to go away, who goes away? Nesse caso, apenas 50% das pessoas, dos analfabetos da pesquisa, citavam John. A metade dizia que era Bill, preservando a interpretação local, é o elemento mais local. A situação se tornava mais dramática quando a frase era: se uma garota vendo um homem que desenha quadros de um rapaz jovem vai embora, quem vai embora? Aí, nesse caso, 75% dos analfabetos diziam que quem ia embora era o garoto, justamente que era o local. Indicando que talvez fenômenos assim absolutamente banais e imprevisíveis para nós linguistas podem ser muito diferentes na cabeça de quem não é letrado, de quem não passou por anos, mais de décadas de treinamento com a língua escrita na escola. Quero agora apresentar um exemplo mais específico de como é a situação dos nossos alunos brasileiros, mesmo depois de 12 anos de escolarização. Porque eu quero apresentar mesmo é o trabalho da minha aluna, mas ela trabalhou com poucas pessoas. E é possível sempre pensar que esse dado que ela encontrou seja um dado pequeno, minúsculo, dependente da dezena de pessoas que ela trabalhou. Mas não, vamos olhar uma coisa muito grande, que é o Enem. É difícil coletar dados para analisar a língua do Enem, porque os dados são privados, não são divulgados. Os dois exemplos que eu vou usar aqui agora foram um dos poucos divulgados pela imprensa, que queria ilustrar as notas máximas, as notas intermediárias e mínimas do exame, não é? Então é difícil, mas juntando informações divulgadas pelo INEP e informações divulgadas pela imprensa, é possível dizer o que eu vou dizer aqui agora. Então isso aqui é a tela de introdução da proposta de redação para os alunos. Eles devem ler isso daqui e depois fazer, com base nessas discussões, uma redação de até 30 linhas. O ano de referência é 2017 e eles vão dissertar nessa redação sobre desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Foi o tema de então. Vamos ver então como é que um aluno como esse daqui articula orações na hora de formar o seu texto. É interessante, Marcos, que aqui eu vou falar justamente de produção, que talvez dialogue com o que você vai dizer daqui a pouco sobre compreensão. Não é?
Essa é uma redação escolhida de propósito por mim, porque ela é uma redação mediana. Como nós vimos, ela tem uma nota média. Não pensem que ela vai ter uma nota baixa, ela tem uma nota média no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, o que nós vemos aqui é, em nosso país, não tem tanta escola ou faculdade especializada em Libras. A sociedade correu atrás e conseguiu dar uma melhorada de 15% desde 2010. O mercado ficou tão corrido que alguns surdos não conseguiram entrar no mercado de trabalho. Alguns deles ainda andam por aí lutando pelos seus direitos, que cada dia vem dando uma melhora considerável e cada vez mais empresas abrem suas portas para eles. Tinha que ter mais dinheiro envolvido para ajudar os surdos, já que 25% da população brasileira é surda, e dar mais acessibilidade a eles, já que as matrículas caíram muito desde 2011. Não se impressione aqui com erros ortográficos como esse daqui na acessibilidade, desse jeito falta de acento. Nós tivemos um ministro da Educação que acabou de ser demitido, que escrevia impressionante com C nas redes sociais, incitar com S e tal. Então, se o ministro da Educação não conseguiu aprender a usar as convenções da escrita, né? Um rapaz fazendo o Enem, uma moça fazendo o Enem, provavelmente também terá dificuldade. Não se impressionem com isso. Olhem especificamente as articulações. Vocês veem que é um tipo de articulação eminentemente paratática, com algumas estruturas hipotáticas e um encaixamento. Então, aqui, por exemplo, nós temos, o mercado ficou tão concorrido que alguns surdos não conseguiram entrar no mercado de trabalho. Aqui tem uma adverbial consecutiva. Então, ele conseguiu construir uma estrutura hipotática aqui. E uma outra aqui embaixo também com duas orações entre si paratáticas, mas em relação à outra hipotática, né? Que é até ambígua, né? Alguns deles ainda andam por aí lutando pelos seus direitos, que, bababá, esse aqui a gente não sabe se é em consequência disso ou enquanto isso é uma interpretação difícil ali. E aparece uma encaixada, mas bastante rudimentar. Algumas pessoas nem interpretam dinheiro para ajudar os surdos como uma oração relativa reduzida de infinitivo, né? Já que tem um valor nominal. Dinheiro para ajudar é quase como pessoa para namorar, lugar para ficar, sala de jantar, quase como o nome, dificilmente interpretado como uma oração encaixada, né? E duas hipotáticas aqui, mediadas pelo mesmo conectivo, inclusive. Dependente da análise qualitativa, o que é interessante é que esse texto apresenta uma maneira ainda bastante limitada de articulação entre orações. Vocês vejam que ele tem apenas 6 frases, e dentro dessas frases, um período simples, um encaixamento, que é aquele que eu citei lá, 2 estruturas de paratásse e 4 de hipotásse. E ainda assim, mesmo essas estruturas de hipotásse sempre fazem articulação local. Não há nenhuma interpretação nesse texto que tenha que ser feita de maneira não local. Eu disse que essa é uma redação média porque a nota que ela recebeu no Enem, de 0 a 1000, foi a nota 550. É uma redação 5,5, que demonstra que ela está justamente no meio, apesar de ser ainda bastante embrionária na capacidade de articular orações no período, dependente dos outros critérios de correção da redação. Ela é mediana porque, se vocês olharem aqui nos resultados desse ano, as redações 505, que tiraram a nota 558 chegam aqui justamente ao centro da distribuição das notas. Se vocês olharem com atenção a divisão das notas desse ano, vocês vão ter a informação importante de que essa redação que nós acabamos de ver está no topo das 70 melhores, digamos assim, redações do Enem. Ou seja, 70% abaixo dessa redação tem estruturas linguísticas ainda mais rudimentares do que essa que nós vimos. Essa é uma redação que está ali no topo das 70% das redações do Enem. Daqui a gente vê que as notas vão decaindo, né? Onde vão ficar aqui os outros 30% desse ano. Esse aqui é um exemplo de uma redação mais complexa, em que nós vamos encontrar, não vou analisar tudo, mas nós vamos encontrar estruturas de todos os tipos. Aqui vocês podem ver uma hipotática adiantada, que vai criar uma relação de longa distância, e vários outros tipos de estrutura que vão caracterizar essa redação como uma boa redação. 920. E nela, a articulação do período, as orações do período são bastante mais complexas, né? Das 17 frases que compõem esse texto,
não há paratasse, 2 são de período simples, há 9 encaixamentos e 14 estruturas de potássio. E, interessantemente, essas estruturas de potássio criam relações de longa distância. 32% das articulações são não locais, são de longa distância. Com base nisso, essa foi uma ilustração para indicar o caráter geral desse fenômeno, mas a minha aluna de doutorado, hoje ex-aluna, que é também conhecida do Marcos Maia, foi orientando a iniciação científica dele, a Moira Souza, essa daqui que está com os suas duas filhinhas, né? Isso aqui sou eu, essa aqui é a Luciana Santos Mendes, a atual coordenadora do GEPEX, essa aqui é a Kátia, que é a nossa colaboradora lá do GEPEX também colaboradora do LAPEX na UFRJ. Ela fez um estudo analisando as múltiplas gramáticas do português do Brasil, tendo em vista a produção escrita de alunos secundaristas aspirantes à universidade e olhando o fenômeno da articulação entre orações no período. O trabalho que ela fez foi analisar textos de estudantes, especificamente 14 voluntários de um pré-vestibular social em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Pré-vestibular gratuito para jovens carentes da periferia, dos quais 8 eram mulheres, 6 homens com esse lastro aí de idade. A metodologia foi a seguinte: eles tiveram uma aula inteira, né, de discussão sobre o tema, a mulher e o espaço público. Todos discutiram, falaram sobre o texto, expuseram suas opiniões oralmente, e depois, no outro dia, eles se encontraram novamente para fazer a redação no estilo do Enem, com 30 linhas e até mais, não é? Essas redações seriam comparadas com uma relação de controle do aluno de doutorado, e o objetivo era justamente observar a ocorrência, a produtividade das paratáticas, das hipotáticas e dos encaixamentos. Os resultados foram esses aqui. Nos alunos, nós vamos ver um grande recurso de paratasse, por oposição à pouca ocorrência da paratasse relativa, né, na redação controle, pouca ocorrência de encaixamento comparado com a redação de controle e textos mais ou menos idênticos em relação à articulação hipotática. Mas como a hipotasse tem um fator qualitativo, que são as relações de longa distância, foi também preciso analisar se esses textos estabeleciam ou não relações de longa distância, relações não locais. E, nesse sentido, a diferença é ainda maior. Os textos dos alunos raramente apresentavam relações de longa distância. Esses 5% aqui são orações relativas de objeto, que tem uma pequena descontinuidade entre o referente e a sua interpretação, enquanto a ocorrência disso era bem maior na redação de controle, justamente pela maior ocorrência de orações encaixadas e principalmente pela mobilidade das hipotáticas que eram usadas nesse texto. As conclusões desses estudos são: em relação à produção, estudantes, mesmo após muitos anos de escolarização, ainda apresentam forte tendência a articular orações por meio de uma gramática eminentemente paratática, ou local. Os dados da minha orientanda confirmam essa tendência, que já pode ser antevista de maneira mais geral nos dados do Enem. Nesse ano, o Enem teve 6 milhões de estudantes, e aquela redação é relação média, como nós vimos, nos 70% de distribuição. Então, essa tendência provavelmente não é um fato dos seus 14 estudantes, mas uma coisa generalizada. E uma questão que é possível levantar é: quais seriam os problemas correlatos desses achados da Moira em relação à compreensão textual de um texto dissertativo argumentativo, por exemplo? Para a discussão dessa mesa, a teoria das múltiplas gramáticas e a articulação de orações trazem as seguintes reflexões. Ensinar língua portuguesa, dentre outras coisas, é ensinar também gramáticas adicionais, é criar novas gramáticas na mente do indivíduo, para criar a sua multicompletência. No começo de tudo, conscientizar para as diferentes gramáticas demandadas por cada gênero discursivo e por cada modalidade sociolinguística da língua. Fazer isso demanda uma gramática pedagógica explicitando esses fatores, que é um dos pontos do meu projeto de pesquisa atual. Na sala de aula, isso requer ao treinamento para ouvir e ler textos com articulação sintática complexa, como nós caracterizamos. Treinamento para produzir oralmente e por escrito
textos com articulação sintática complexa e, fundamentalmente, adotar nas escolas uma metodologia de imersão. E como todos os estudiosos de bilinguismo, considerando as múltiplas gramáticas uma instância do bilinguismo universal, sabem, a variável de efeito para o aprendizado de uma língua adicional é o tempo de exposição, é a imersão. Muito obrigado, boa noite. Mais uma vez, está aqui o meu link para vocês baixarem os slides. Se quiserem, o texto da dissertação da Moira e as referências da minha apresentação. Boa noite. Pergunta para o professor Eduardo. Tudo bem, Eduardo? Bom, tem uma pergunta aqui para o professor Eduardo, se existem estudos que fazem estimativas estatísticas, eu vou fazer duas aqui que têm relação. Estimativas estatísticas da correlação entre gêneros textuais e construções sintáticas, então, há uma relação entre gênero textual e o tipo de construção utilizada. Essa pergunta foi da Luana, e tem uma pergunta do Márcio Leitão, que é: Eduardo, você esperaria que na compreensão dos alunos com esse perfil que você explicitou, se eles teriam mais dificuldade em sentenças articuladas com ou sem conectivo? Então, se a presença do conectivo ou a ausência teria alguma relação com a compreensão. Então, Eduardo, você tem uns minutinhos aí para responder essas duas, tá bom? Obrigada. Bom, vou seguir a ordem e responder primeiro a pergunta da Luana. Oi, Luana, tudo bem? Infelizmente, essas áreas não conversam muito. As pessoas interessadas em estudo de gêneros textuais e as pessoas interessadas em análise estatística, em análise quantitativa e principalmente em linguística da língua, em dados da estrutura da língua, esses dois mundos não se tocam. É mais provável que um linguista da língua interessado na gramática, com métodos quantitativos, que trabalha com estatística, olhe para certos fenômenos que não são relacionados à linguística textual, aos gêneros do discurso. E, por contraste, os estudiosos de gênero, dos gêneros textuais, têm uma gramaticofobia inegável, e dizer que não existe gramática, não existe frase, não existe nada disso, né? E essa aqui tudo é o gênero, né? E tem uma fraqueza metodológica muito grande em relação ao core das ciências humanas, que utilizam o método científico como o principal método de evolução do conhecimento. Então, são dois mundos que não se conversam. Os estatísticos e linguistas da língua que acham que o gênero não é um objeto legítimo de estudo, ficam na gramática, e os outros que acham que gramática não existe, que, enfim, então esses dois mundos acabam não conversando, então a gente ainda não tem uma análise quantitativa da distribuição do tipo de estrutura gramatical por gênero. O que nós temos são estudos parciais, pessoas que fizeram um estudo daqui, outros lá, como eu mesmo já fiz. Em relação à pergunta do Márcio Leitão, olá, Márcio, meu amigo, se a presença de conectivos explícitos auxilia na compreensão de relações sintáticas entre estruturas, sim e não. Há muitos conectivos, principalmente das hipotáticas, que são relativamente produtivos na língua oral, né? na interface oral cotidiana. Então, por exemplo, quando, é até um pronome interrogativo também, o próprio apesar, como o Marcos mostrou aí, que difere de embora. Então, alguns são ali relativamente sobrepostos para a escrita mais formal e para a oralidade espontânea, enquanto os outros são menos frequentes e demandam estruturas diferentes. Então, por exemplo, fazer um condicional vai ter uma estrutura de um lado da sentença e uma outra do outro, né? Então, esse tipo de estrutura, por exemplo, que demanda uma complexidade de frase maior,
o conectivo por si só não resolve. Mas quando a gente tem duas sentenças contíguas e um conectivo ali explicitamente dando a relação, e o indivíduo conhece esse constituinte, então sim, auxilia na construção. O problema é que eu, você e como o Marcos indicou aí agora, estamos pensando em fenômenos no limite da frase, falando em orações. E quando o indivíduo está, por exemplo, lendo o texto do mundo real, ele precisa construir representações mentais que vão crescendo incrementalmente, frase por frase. Então, ele constrói uma representação, né, mental, e depois passa para outra, e depois passa para outra, depois passa para outra. E sem treinamento, na segunda frase, às vezes na primeira, a representação mental falha e ele tem o crash. Então, acho que essa é a grande questão. Ele tem que automatizar a capacidade de ser um leitor estruturante seletivo, como disse o Marcos Maia, não é? Para imediatamente construir representação mental, de maneira automática, diante de uma sentença com as suas articulações, seja quais forem, para partir para a segunda e assim por diante. É tudo uma questão de fluência na criação de representações mentais. E aí, nesse contexto, o conectivo sozinho é uma peça do tabuleiro complexo.